Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ivonete Nink. Hoje nós vamos falar sobre a história do vestuário e da moda. Na aula de hoje nós vamos estudar o universo da moda e da indumentária, além de conhecer o trabalho de artistas que se interessam pela forma como as pessoas se vestem. E o que é a indumentária? A indumentária é a arte relacionada ao vestuário nas diferentes épocas e sociedades. Diferencia-se da moda, que se relaciona com a criação de tendências pela indústria do vestuário. Hoje em dia, estamos cercados por produtos das artes gráficas. A todo momento é possível ver cartazes, sites e logomarcas de empresas. Essas artes gráficas são produzidas diariamente por designers gráficos, profissionais que criam formas de se comunicar uma ideia por meio de elementos visuais. O designer carioca J. Carlos foi um pioneiro das artes gráficas no Brasil, de 1922 a 1931. Ele foi o responsável pela elaboração das capas da revista Para Todos, voltada para o público jovem feminino que vivia nas cidades. Um dos principais temas dessa revista era a moda, e a maioria das capas ilustradas por ele tinha uma figura feminina como elemento central. A capacidade criativa não está restrita aos grandes centros urbanos ou a grupos abastados, grupos que têm muito dinheiro. Ela é inerente aos seres humanos e tem no cotidiano uma das suas fontes de inspiração. Outro grupo representante da história do vestuário no Brasil são os cangaceiros. Os cangaceiros eram homens fortemente armados que percorriam o sertão nordestino, em grupos no início do século XX, saqueando cidades e participando de outros crimes. De origem pobres, eram vistos pela população da região, ora como herói, ora como bandido. Nestas imagens podemos observar a riqueza de detalhes dos trajes dos cangaceiros. A maioria dos cangaceiros do grupo liderado por Lampião costurava e bordava as próprias roupas, feitas com couro. Com a permissão para a entrada das mulheres no grupo, a partir de 1930, os cangaceiros adotaram novas técnicas, como a de aplicar recortes de couro branco em chapéus, bolsas, peitorais e cinturões. Cada integrante usava bordados diferentes que simbolizavam sua posição e seu poder dentro do grupo. O cangaceiro mais famoso foi Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também denominado Senhor do Sertão e o Rei do Cangaço. Ele era casado com Maria Bonita. Ele era uma figura polêmica que se tornou um símbolo controverso da identidade regional no sertão nordestino. Nascido na cidade de Serra Talhada, Pernambuco, Lampião teria entrado no cangaço com 2 irmãos para vingar a morte de seu pai. Em 1922, tornou-se chefe do grupo que integrava e, a partir daí, revolucionou o modo de vida dos cangaceiros, instaurando códigos próprios de conduta e, por um lado, era temido pelos saques e assassinatos que promovia, e, por outro, era admirado em função de seu poder e liderança. Conseguiu afirmar-se como rei do cangaço e exercer poder sobre uma vasta região ao utilizar modos de comunicação da modernidade, distribuir retratos e moedas e exibir-se vestido e adornado de forma extravagante. Esse modo de vestir-se pode ser encontrado até nos dias de hoje e, junto com eles, vêm os lenços floridos e outros adereços para se enfeitar, como anéis e chapéus de couro com aplicação de moedas. Este é um lado da moda brasileira. Entretanto, temas, materiais e técnicas da cultura brasileira frequentemente são fonte de inspiração para estilistas da chamada alta costura. Alta costura é um tipo de moda sofisticada que foca na criação de roupas exclusivas, comercializadas a preços muito altos e fora da escala industrial. A mineira Zuzu Angel foi uma das primeiras estilistas a trabalhar com essas referências. Nas peças da linha Candomblé, por exemplo, ela usou turbantes, rendas e objetos de prata que representam símbolos dessa região afro-brasileira. Em outras criações, utilizou renda renascença, feita no nordeste do país, e aplicou bordados de papagaios, borboletas e outros animais brasileiros.
Os trajes dos cangaceiros também serviram de inspiração. Outro motivo recorrente em seu trabalho era o anjo, uma referência ao seu sobrenome adotado de seu ex-marido, que posteriormente passou a simbolizar seu filho, Stuart Angel, assassinado aos 25 anos por agentes do governo durante a ditadura militar. Afinal, quem foi Zuzu Angel? Uma das pioneiras na moda brasileira, Zuzu nasceu em Minas Gerais, morou na Bahia e no Rio de Janeiro e se tornou costureira para sobreviver, passando a criar seus próprios modelos a partir dos anos 1950, costurando para familiares e amigos. Zuzu também trouxe para a moda as pedras brasileiras, fragmentos de bambu, de madeiras e conchas. Sempre muito bem relacionada, teve a oportunidade de expandir seus negócios e começou a realizar desfiles de moda nos Estados Unidos. Infelizmente, Zuzu Angel entrou para a história ao enfrentar o regime militar em sua luta incansável pelo esclarecimento da morte e do desaparecimento de seu filho, o estudante de economia Stuart Angel Jones, envolvendo os Estados Unidos, país de seu ex-marido e pai de Stuart. Como reflexo em seu trabalho, ela criou uma coleção estampada com manchas vermelhas, pássaros engaiolados e motivos bélicos. Zuzu morreu em 1976 em um acidente de carro, até hoje cercado de dúvidas. Outro artista que faz parte da história do vestuário é o sergipano Arthur Bispo do Rosário, mais conhecido como Bispo do Rosário. Ele nasceu em 1909 e em 1938 passou a ter alucinações nas quais dizia que Deus havia lhe ordenado que fizesse o inventário, uma lista ou descrição minuciosa de todos os bens do universo. Por esse motivo, ele terminou a sua vida em um hospital psiquiátrico com um diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Bispo do Rosário desfiava lençóis e uniformes dentro do hospital psiquiátrico para conseguir a matéria-prima para bordar palavras e ornamentos em roupas, produzindo mantos, estandartes e fardões. Com habilidade, emendava golas e mangas longas, aplicava medalhas de honra e insígnias inventadas, transformando vestimentas comuns em trajes repletos de significado. Suas roupas também remetiam a festas populares. E além de bandeirinhas, insígnias e galões, Bispo do Rosário bordou nas indumentárias palavras, datas, ramos com folhas, símbolos e números. Além dos mantos e fardões, Bispo do Rosário criava composições com objetos comuns na colônia psiquiátrica, ou seja, dentro do hospital psiquiátrico. Ele utilizava talheres, vassouras, pedaços de madeira, papéis, gravatas, botões e brinquedos, tudo o que ele conseguia dentro do hospital psiquiátrico. Outro artista que faz parte desta história é Inca Charivari. Ele nasceu em Londres, na Inglaterra, e foi criado em Lagos, na Nigéria. Esse artista é conhecido por vestir esculturas humanas em tamanho natural, com tecidos estampados, como os produzidos em paisagens na África Ocidental. Seus personagens, frequentemente mestiços e sem cabeça, propõem reflexões sobre os efeitos do colonialismo. Colonialismo pode ser entendido como uma nação que invade a outra e quer governar esse território à força, menospreza toda a cultura local e a identidade dos povos que lá habitam, assim como aconteceu no Brasil com os indígenas. Na obra Bailarina com Violino, Gisele, vemos um manequim de um corpo feminino dançando enquanto toca um violino, um dos instrumentos mais conhecidos da música de concerto. O complemento do título da obra, Gisele, é uma referência a uma famosa coreografia francesa do balé clássico, apresentada pela primeira vez em 1840. Nessa Ópera Nacional de Paris, na história dessa peça, uma camponesa pobre se apaixona por um nobre disfarçado de camponês e se decepciona ao descobrir a impossibilidade desse amor. Outra crítica presente nesta obra é o fato de que o balé e a música sinfônica europeia, assim como toda a cultura ocidental, difundiram-se pelo mundo por causa do colonialismo, por causa da força de opressão, e elas foram impostas como uma arte universal, e isso fez com que acontecesse o preconceito e o apagamento de diversas outras culturas locais. Atualmente, fantasias têm sido incorporadas à forma cotidiana de vestir de alguns jovens. Aqui nós vemos
Hatsune Miku, que é uma cantora virtual criada por sintetizador. Esse costume de vestir-se de acordo com o seu personagem é chamado de cosplay, uma forma abreviada da expressão inglesa costume play, que significa brincar com fantasia. Esse costume envolve fãs de todo tipo de personagens da cultura pop, desde aqueles que protagonizam filmes estadunidenses de ficção científica, como os da série Guerra nas Estrelas, até o dos mangás e animes e jogos eletrônicos. Alguns jovens confeccionam as próprias fantasias com as quais incorporam seus personagens prediletos em concursos, apresentações e encontros de cosplays. Como vocês perceberam, o nosso vestuário, a nossa moda, o nosso jeito de vestir, ele pode surgir de qualquer situação. E aqui eu vou contar uma última e bastante interessante para vocês. A artista mineira Rivane, ela promoveu 12 oficinas com cerca de 200 crianças e adolescentes com idade de 6 a 13 anos. Elas vieram de escolas públicas, privadas, abrigos, grupos espontâneos e tinham o objetivo de falar sobre seus medos. Eles falaram de seus medos e também criaram capas que pudessem protegê-los cada um das ameaças que eles haviam apontado. E aí foi realizado um trabalho bastante interessante. Vamos conhecer um pouquinho mais. Partindo de oficinas que levaram crianças a refletir sobre o medo, a artista Rivane Neuenschwander criou uma série de fotografias que integram um projeto coletivo. Intitulada O Nome do Medo, as imagens registram as capas protetoras desenhadas pelos participantes e produzidas pelo fashion designer Guto Carvalho Neto. Agora que você já conhece um pouco da história do vestuário e da moda, sabe um pouco mais sobre o designer carioca J. Carlos, conheceu um pouco da história dos cangaceiros, soube um pouco mais de Zuzu Angel, também soube um pouco da história de Bispo do Rosário, viu as esculturas de Inca Shanibari, também viu a possibilidade de vestir-se como Hatsune Miku, conheceu um pouco das crianças falando sobre seus medos e construírem as suas capas protetoras. Me diga, qual desses trabalhos você achou mais interessante? Por quê? Outra pergunta. Se você fosse criar um vestuário, que técnicas e materiais gostaria de utilizar? Por quê? Para concluirmos, então, eu gostaria que você pegasse uma folha de papel à parte, usando lápis de cor, giz de cera, caneta, qualquer material que você tenha disponível. Eu quero que você escreva o seu medo e desenhe uma capa para você se proteger do seu próprio medo. É isso, terminamos o nosso trabalho por hoje. Até a próxima aula!